Hoje voltamos aos audiolivros aqui da Pilha de Livros. Há uns anos publiquei um livro chamado As Palavras que o Português Deu ao Mundo, que tinha um título, na verdade, errado. O título não devia ter sido aquele, porque embora esse assunto estivesse tratado no livro, não era, na verdade, o assunto mais importante. O verdadeiro título do livro deveria ter sido o subtítulo, que era algo como Volta ao Mundo em 80 Línguas. Ora, vou hoje começar não esse mesmo livro, e não uma Volta ao Mundo em 80 Línguas, mas sim um pequeno audiolivro, um opúsculo, um áudio-opúsculo, se quisermos, com o título Volta ao Mundo em 33 Línguas. E vou usar para isso um capítulo de outro livro que eu escrevi, chamado História do Português desde o Big Bang, onde dou essa volta de forma muito rápida, seguindo por 33 línguas. E é isso que vamos começar hoje, não com as 33, mas com algumas delas. E a primeira é o português, que é precisamente a língua em que eu estou a falar, e por isso, e porque também falo muito dela noutros episódios e noutros sítios, vamos passar à frente. Há muito a dizer, claro, sobre o português, e uma das coisas que podíamos aqui discutir é sobre a relação entre o português de Portugal e o português do Brasil, que é tensa, digamos assim, pelo menos tem sido. Mas vamos deixar isso para outro episódio e vamos avançar já para a língua número 2, aqui desta nossa viagem, que é a língua que está aqui ao lado, uma das línguas que está ao lado, o castelhano. E neste caso do castelhano, eu podia falar também, por exemplo, do nome da língua. Muitas pessoas se zangam quando eu uso o nome espanhol, outras pessoas zangam-se quando eu uso o nome castelhano, são dois nomes sinónimos, e eu sei de onde é que vem essa tensão. Aliás, vamos falar mesmo disso. Eu era para falar das vogais, mas vamos falar desse tema, do nome. Na verdade, a língua tem o nome castelhano na Constituição Espanhola, por exemplo. Tem o nome castelhano, tinha o nome castelhano na primeira gramática que houve da língua, escrita por António de Nebrija. Tem o nome castelhano em muitos sítios e usamos esse nome, é normal. Mas também, dirão os outros, nós usamos muitas vezes espanhol e, na verdade, nós sabemos, toda a gente sabe, que existem várias línguas em Espanha, mas também existem várias línguas em França, e várias línguas em Itália, e até várias línguas na Alemanha, e ninguém se aborrece muito com o termo francês para o francês, alemão para o alemão e italiano para o italiano. Dirão depois os outros, está bem, mas na Espanha é diferente, porque as línguas que existem são faladas por milhões e milhões de pessoas, são muito, muito importantes, são uma grande parte da cultura daquele Estado, e estar a dizer espanhol é no fundo, concordar com quem tenta apagar essa realidade. E dirão os outros, não, há de facto uma língua que foi escolhida pelo Estado, essa nós vamos chamar espanhol, mas isto não quer dizer que não existe o catalão, o galego, o basco e por aí fora. E podíamos continuar aqui a noite toda. Na verdade, nos dicionários, e em Portugal pelo menos, nós usamos castelhano e espanhol como línguas, como nomes, como glutónimos, nomes de língua, sinónimos. São a mesma língua. Mas esta questão mostra bem como a questão linguística em Espanha é tensa. No fundo, esta divisão entre espanhol... Já agora, a palavra espanhola é usada também por muitos países que têm esta língua como língua oficial. É usada, por exemplo, pelo Instituto Cervantes, pela Real Academia Espanhola, e nas universidades e escolas portuguesas, quando se ensina esta língua como língua estrangeira. Mas pronto, esta existência destes dois nomes mostra bem a tensão linguística que existe em Espanha, em que podemos ter uma visão em que mostra que a Espanha tem várias línguas e essas línguas terão ou poderiam ou deveriam ter uma certa igualdade institucional, que na prática não têm, e uma visão que põe o espanhol / castelhano claramente em primeiro lugar como a língua de Espanha. Esta tensão vê-se bem nesta questão dos nomes das línguas. E pronto, para já foi a língua número 2. Vamos passar à língua número 3, ainda em Espanha. Esta é uma volta ao mundo muito enviesada, porque na verdade segue também os meus interesses e aquilo que eu gosto de falar, e por isso vamos falar de várias línguas pelo mundo fora, mas é claro que vamos estar mais centrados aqui perto de Portugal. É como se fosse uma série de círculos concêntricos em que há mais línguas nos círculos mais próximos, porque eu as conheço melhor. Um dia farei um outro destes audiolivros, se quiserem, ao contrário, começando pelas línguas que conheço menos, em que tentarei explorá-las. Mas vamos então aqui à língua número 3 desta nossa viagem, que é o basco, ou em basco, euskera. Uma das línguas mais interessantes, porque está ali há muito tempo. Há quem diga até que é uma das línguas mais antigas do mundo. Isso faz pouco sentido, porque se nós virmos bem, os bascos falam algo que vem daquilo que se falava há 500 anos.
essas pessoas falavam algo que vinha do que se falava há 1000 anos, 1500, 2000, mas isso também se pode dizer de qualquer uma das línguas. O português vem do que se falava há 500 anos, o que se falava há 500 anos vinha do que se falava há 1000 anos. Claro que houve depois, há muitas mudanças, fomos mudando o nome que se dá à língua, mas ou seja, aquilo que eu falo vem de uma sequência de línguas, de muitas gerações, ao longo de milhares de anos, o que acontece também com os bascos. O que é extraordinário no caso dos bascos é que estão a falar uma língua que sobreviveu a várias invasões e várias chegadas de outras línguas. Por exemplo, as línguas indo-europeias que vieram em duas grandes vagas aqui para a Península Ibérica, vieram na vaga pré-latina, podemos chamar céltica, e vieram depois na vaga do latim, e o basco continuou ali a ser falado. O basco está ali já há muitos milhares de anos. E não está igual, mudou muito, como todas as línguas mudam. Diversificou-se também, como aconteceu com o latim. O basco tem dialetos, como se diz, muito distintos, que poderiam ser línguas diferentes, mas tem também agora um padrão, nas últimas décadas, que tenta unificar estes dialetos com o uso desse padrão. Mas eles continuam a existir e continuam a ser usados. O basco é uma das pouquíssimas línguas não indo-europeias da Europa. É uma língua com uma gramática muito diferente da que estamos habituados, no que toca à conjugação verbal, no que toca aos casos. Tem casos como o latim, mas tem muitos mais casos do que o latim, por exemplo, e é por isso uma língua muito interessante. E claro, não podia deixar de ser, antes de sairmos da Península Ibérica e terminarmos este primeiro episódio deste audio-opúsculo, este audiolivro, não podia deixar de falar do catalão. No livro da história do português do Big Bang, o que eu digo é o seguinte, e vou ler: ainda sem sair da península, temos o catalão. Na Idade Média foi uma importante língua do Mediterrâneo. Os primeiros textos conhecidos em catalão são mais antigos do que os primeiros textos conhecidos na nossa língua. Sim, o catalão não é um fenómeno recente. É um fenómeno muito antigo, como qualquer língua das que se falam hoje na Península Ibérica. E esta fica como a língua número 4 deste nosso percurso. No próximo episódio vamos falar de outras línguas, mas vamos passar aos Pirineus. Ainda havemos de voltar à Península Ibérica, porque a última língua deste nosso percurso pelo mundo fora também é uma língua ibérica. Mas pronto, fica para depois. Até amanhã.